She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. He never answers me. When I call, he makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left, it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me. Olá, gente! Não me aguentei. Ontem mesmo eu tava falando pro Igor que... Nossa, que estranho, né? Não ter um vídeo pra editar nem pra gravar durante o dia. E, enfim, estou aqui de volta. E eu acabei, por fim, achando uma série de livros de romance de uma autora brasileira. E às vezes eu gosto de pegar algumas autoras brasileiras pra ler, porque tem uma que eu gosto bastante. Eu não me lembro o nome dela, mas eu vou deixar aqui embaixo o nome da autora, e ela escreve muito bem romance, né? E aí descobri uma nova série de romance e vou começar a ler, que é esse que eu baixei no começo do vídeo. Mas não vai ser hoje que eu vou começar, porque... E também eu não vou ler ele todo num dia, né? Porque o último diário de leitura eu fiz ele em um dia só, né? Esse não, esse vai ser mais dias. E tô fazendo um sprint aqui, na verdade são 3 sprints de 40 minutos. Sprint, pra quem não sabe, é tipo você manter o foco em determinado período de tempo. E esses que eu vejo, eu pego aqui na internet quem tá fazendo esse momento de foco também, porque é legal, porque aí a pessoa faz, por exemplo, 40 minutos, aí 10, 15 minutos batendo papo, vai no banheiro, não sei o que, e depois mais um tanto. E aí eu tô tentando desafogar os livros que eu tô atrasado na leitura, ver se esse mês eu coloco tudo em ordem, e estudando um pouco também. Já peguei Unity já pra estudar, e vou estudar um pouco de pintura também. E é isso, gente, basicamente, o que eu tô fazendo agora. You don't really care, don't want you to hold me. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Mais um diário de leitura começando por aqui, e dessa vez eu vou ler um outro romance. Esse romance é nacional e ele faz parte de 5 livros
que é uma série, né, de livros e que são dentro de um ambiente familiar. Eu gosto muito de livros assim porque geralmente a gente ouve falar de uma pessoa no livro, na história, e ela não é citada muito, e aí depois no próximo livro é sobre ela, e é basicamente isso. São 3 irmãos, se eu não me engano. São 4 ou 5 livros, deixa eu ver. São 5 livros, mas são 3, até então eu sei que são 3 irmãos, provavelmente os outros 2 eu não sei, pode ser que seja algum amigo, ainda não ouvi falar. Mas o primeiro deles é o livro do Matt, que é esse daqui, ó. Que foi o que vocês viram eu baixando. E a autora, como eu disse, ela chama Karen Santos e ela é brasileira. E às vezes eu gosto de ler alguns livros nacionais pra ver como que tá, né? Geralmente as autoras aqui, elas escrevem bastante romance. E eu já tive algumas experiências boas com autoras brasileiras. Mas vamos ver, essa eu nunca li nada dela. Vamos ver como que é esse livro, eu ouvi uma recomendação boa. E eu vou contando pra vocês no decorrer da leitura. E antes de eu falar os primeiros 25% que eu já li, comecei ontem, hoje é dia 25 de setembro, vou ler a sinopse para vocês se situarem do que está acontecendo nesse livro. Sarah Hamilton tem uma fixação: espionar o lindo estranho que todos os dias pega o elevador no mesmo horário que ela. Ela sabe que ele é bem sucedido demais para observar os olhares de uma simples secretária. Daí a gente já vê o clichê, né? Que basicamente a maioria dos livros começam assim, né? Que a moça trabalha na empresa do CEO e, enfim, acontece todo o rolê. Aí, seguindo, Sarah não poderia estar mais enganada. Matteo Hunt é o diretor comercial da Hunt Enterprise. Adquiriu uma nova obsessão: descobrir quem é a loira do elevador. Depois de 2 meses lutando contra sua curiosidade, ele arma um plano que o fará trabalhar lado a lado com uma mulher misteriosa. Uma nova relação que pode ir muito além do escritório e fazer Matteo quebrar sua única regra: nunca se apaixonar. E aí aqui tá falando que é recomendado para maiores de 18. É isso. Essa é a sinopse do livro. E agora, falando do que eu achei desses primeiros 25%, então, como eu disse, o livro ele já começa bem clichê, que é o primeiro dia de trabalho dela, da Sarah, e ela meio que sai correndo no salão da empresa e grita pra alguém parar o elevador pra ela subir. E ele que para esse elevador, e aí a partir daí os dois começam a meio que... Eles não se falam, tipo, eles falam só bom dia, boa tarde, ela não sabe quem ele é. E aí nesse comecinho eles começam todo dia e no mesmo horário pra meio que os dois se encontrar, sabe? Aí depois disso que eles se encontram, ela começa a trabalhar lá na empresa, dá pra perceber no livro que ela fica meio que obcecada nele, sabe? Tipo, bem no começo do livro, mal começou o livro, ela já tá obcecada pelo cara, ela só fica falando, fala pra amiga dela, fica pensando no cara, tipo, nem falou com o cara e meio que obcecada, fiquei com um pouco de medo disso. E o que acontece em seguida? Ela fica falando sempre pra amiga dela a respeito dele e nunca tem ainda nada referente à parte dele, né? Dele contando alguma coisa. Só ela falando, por isso que eu acho que dá uma impressão de que ela fica um pouco obcecada. E aí, no desenrolar dela ir trabalhar e ela contar um pouco da história dela, que ela mora junto com uma outra moça e a outra moça dá festa todo dia, parece que meio que pra irritar ela, sabe? Tipo, pra tirar ela do apartamento, porque o apartamento tá no nome dela, o contrato, e a outra não tem renda pra alugar um apartamento e ela quer sair de lá, só que ela não tem dinheiro suficiente, blá blá blá. Ela vai contando a história triste. E enquanto isso ela vai trabalhando, que ela é a secretária geral junto com as outras, né? E dá pra ver que ela é bem esforçada no trabalho e tudo mais. Aí, um certo dia, ela, depois de algumas semanas de trabalho, ela tá trabalhando lá, fazendo as coisas dela, e ela recebe uma ligação da secretária da parte da direção, e falando que é pra ela subir, tipo, urgente pro andar dos diretores,
porque eles estão solicitando ela lá. E aí ela fica meio sem entender e vai, né? Porque é o dono da empresa que tá chamando, então ela vai lá ver o que tá acontecendo. Chegando lá, ele, tipo, meio que armou uma situação pra ela ir lá traduzir porque ela diz que fala alemão. E aí tem uma parte que fala assim, que eles acham que ela tá mentindo, né? No currículo, falando que fala alemão fluente. E aí, tipo, ele meio que fala assim, que eu quero desvendar ela, essa mentirosa, porque difícil quem fala, por exemplo, tem inglês intermediário, não tem inglês bosta nenhuma. Enfim, aí ela vai e participa dessa reunião com um alemão e, tipo, se sai super bem. E um negócio que nem ia fechar, fechou porque ela conseguiu desenrolar não só a parte de tradução, mas entendeu o que o cara queria. E aí, tipo, ele percebe que, nossa, tipo, ela não é só uma moça bonita, ela é bem inteligente e ela arregaçou aqui. E é a partir daí que o rolo começa, né? Que junta que a secretária dele, ela é uma senhora de idade, ela já quer se aposentar, e aí acaba que o marido dela sofreu um AVC e ela precisa de uma licença, e ela sugere para colocar a Sarah no lugar dela para ser secretária dele. E nada como flecha do cupido. E aí, beleza, aí ela é chamada depois no outro dia, ou semanas depois, não sei, não me recordo, e começa a ser secretária dele. Aí, tipo, eles começam a trabalhar junto e os dois dão muito certo trabalhando junto. E o que acontece? Nessa parte final dos 25%, aconteceu muita coisa. Eu achei que essa parte foi muito rápida. Eles vão lá, saem junto num dia, tipo, dá um match. Os dois, tipo, até então ele tava muito profissional. Eles não flertavam, não faziam nada. Mas já dava pra ver os sinais, tipo assim, de que, aquela história de, tocou na mão, deu choque, essas coisas. E dava pra ver o clima entre os dois, que os dois estavam sentindo a mesma coisa. E aí, um dia desses, eles estavam indo embora depois de trabalhar até tarde na empresa. E acho que o sapato dela enrosca em algum lugar, ela quase cai e ele segura ela, enfim. Aí os dois se beijam e vira o que vira. Os dois saem junto. E depois de eles saírem junto, ele, tipo, já logo em seguida fala pra ela se ela não quer passar o fim de semana com ele. Aí eu já falei, eita, que negócio rápido. E aí ela fala que não, desbarateia o cara e vaza embora, né? Porque ela pensa, nossa, saí com o meu chefe, e agora? Tipo, porque ela tá pensando também no futuro dela, sabe? Ela fala, nossa, agora que eu tive a oportunidade que eu queria de trabalhar com executivo, não sei o quê, me dei uma bola fora dessa, tipo, era a chance de eu mudar minha vida, não sei o quê. Ela fica refletindo muito sobre isso. E aí, enfim, passa o fim de semana que ela só pensa no que aconteceu, conta pra amiga dela. Aí a amiga dela fala que ela tinha duas opções, ou fingir que isso nada aconteceu e ir lá assinar uma demissão e seguir a vida, ou falar pra ele o que ela sente. E aí, beleza, aí ela, antes dela ir embora, no dia do que aconteceu lá o rolo, ela fala pra ele, pros dois fingir que nada tinha acontecido. E aí ele fala que isso não ia acontecer, né? E beleza. Aí depois dessa parte, o que eu achei muito legal no livro foi que a autora, ela usa um capítulo. Tá, no começo foi muitos capítulos da Sarah, mas agora começou um capítulo da Sarah, um capítulo do Matt. E aí eu acho muito legal o livro assim, porque você consegue entender a cabeça dos dois personagens, não só o dela. Porque é muito fácil falar na cabeça dela, né? E aí fala na cabeça dele também, eu acho legal, porque aí teve um parágrafo que ele conta como que foi a situação na visão dele. E dá pra você perceber que ele também ficou tão obcecado como ela ficou no primeiro dia, de ficar pensando, de querer saber quem é. E aí ele conta na parte dele que até os irmãos dele percebem que ele tá meio estranho, assim, e fala pra ele o que tá acontecendo. Ele fala, é uma funcionária. E eles já, tipo, saca, né? Porque ele sempre sai. Tem uma parte que fala que ele sempre saía com moça loira, não sei o quê. E ela é bem o perfil que ele gosta de sair, não sei o quê. Aí eles falam, é fácil, você é o dono da empresa. Vai no RH e pergunta o nome, pergunta quem é. E aí ele faz isso, aí quando ele descobre a respeito dela e arma esse rolê pra ele ir lá traduzir o negócio pros dois se conhecerem. E aí também achei legal que tem uma parte que fala, né? Porque ela pesquisa dele e fala assim que ele é meio mulherengo,
Django sai sempre, tipo, nunca tá em um relacionamento sério, não sei o quê. E na parte dele, ele explica que ele teve um câncer, quase morreu. E talvez seja por isso que ele não quer se apegar às pessoas ou viver alguma coisa, a mesma coisa sempre, porque ele não sabe se ele vai estar vivo no outro dia, blá blá blá. Foi isso, a parte que eu li até agora, até parece que é assim, o livro ele tem 100 e pouquinhas páginas, 170 se eu não me engano, é bem curtinho. E parece que foi muito corrido, sabe? Aconteceu tudo de uma vez, nos primeiros 25 minutos já desenrolou tudo e vamos ver, porque sempre tem algum BO nessa história, né? Que é essa parte que deixa emocionante o livro. Vamos ver agora. E eu volto com 50% do livro lido e venho contar o que aconteceu. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel. Gente, voltei. 50% do livro lido. E, nossa, aconteceu muita coisa. Meu Deus, meu Deus. Primeiro de tudo, o livro se desenrolou muito rápido no começo. E agora, nesses 25%, parece que ele deu uma... Assim, vamos se dizer... No começo ele foi muito rápido e agora ele desenrolou a história melhor. E eu tinha parado na parte que, tipo, ele chamava ela pra ir jantar com ele e acabava que ela ia pra casa dele e os dois ficaram juntos de novo. E aí, só que depois dessa noite na casa dele, tipo, meio que o cara enlouquece, tipo, eles começam a sair todos os dias e ficar mais próximo. Aí ele já, tipo assim, não quer nada sério, mas ao mesmo tempo ele quer, então, tipo assim, ela fala, o que a gente tem? Aí ele fala assim, peraí que eu vou falar pra todo mundo. Chama um dos irmãos dele, que ele diz que é o fofoqueiro da família, e conta pra ele, aí depois eles já saem com os outros irmãos e a melhor amiga dela, e tipo assim, meio que estão vivendo um relacionamento. E isso vai acontecendo, os dois vão ficando mais próximos e, tipo, ficam, tipo, 2 meses. Ela já começa a levar umas coisas pra casa dele, redecorar a casa dele e blá blá blá. Ele começa, é legal que nessa parte esses 25% a gente consegue ainda mais entender o personagem. Ele fala mais sobre o câncer que ele teve e dessa questão dele não se envolver, não querer se envolver porque ele pensa que ele pode voltar a ter o câncer e... Nossa, hoje tá difícil, hein, esse barulhado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Então, e aí ele tem esse medo de morrer e se envolver demais com uma pessoa e a pessoa sofrer. Principalmente ela, que ele tá sentindo que ele gosta dela mais do que ele já gostou de qualquer pessoa. E aí, um certo dia, eles estão dormindo junto lá na casa dele. Ele recebe uma ligação falando que o pai dele morreu. O pai biológico, porque os 3 foram criados pelo padrasto, que ajudou a criar a empresa e tudo mais. E aí o pai, eles não tiveram muita relação com o pai. Aí, enfim, eles vão lá no velório do pai, ela vai junto porque ele quer que ela esteja junto com ele. E eles descobrem que eles têm mais 2 irmãs, que são gêmeas do pai, que são 5 anos mais nova que eles. E, tipo, eles ficam putos porque... Tipo, o que o pai fez, né? Deixou eles sem saberem a respeito delas. E, além disso, eles descobrem que as 2 foram abusadas e sofreram, tipo, o padrasto delas batia nelas. E, tipo, aí que a reviravolta fica pior ainda, porque eles ficam putos por eles não saberem a respeito delas
e porque eles não puderam ajudar de alguma forma. E o pai não ter feito nada, mesmo sabendo. E, enfim, depois desse rolo aí, o Matt fica mais introspectivo e fica com mais medo, porque a Sarah conheceu a família dele e os dois estão muito mais apegados. E depois que ele fica sabendo dessa questão do pai e das irmãs, tipo, e ele leva ela pra conhecer, assim, no dia do óbito, a mãe dela, a mãe dele, ele fica mais apreensivo e termina com ela porque não quer que ela sofra, não quer que ela sofra. E é isso que parou nessa parte aqui, dos 50%. Que ele largou dela e, tipo, aí ela sofreu pra caramba, foi pra uma festa, pra uma balada lá, tomou todas, ele também tomou todas na casa dele e os dois estão aí, chorando a pitanga. Ele não largou dela pra não fazer ela sofrer porque tem medo que vai morrer. E... ai, o típico rolo de relacionamento desses livros clichê. Mas eu quero continuar logo pra saber o que horas que eles vão voltar aqui. Porque agora ela acabou na parte que eles largaram e ela foi pra festa, conheceu um cara lá e os dois vão sair junto e ele ouviu. E aí ele fala pra ela que quer que ela seja feliz, não sei o que, blá blá blá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas até agora eu tô gostando do livro. Ele tá bem rápido, tipo, eu comecei ontem à noite e agora eu já tô nos 50%. Vamos ver se eu termino ele hoje, se não, no máximo amanhã. E é isso, acho que eu vou ler a sequência, hein? Que tá bem legalzinho, bem levinho. É aquele livro bom pra sair da ressaca literária. É isso, gente. Os 50%. Agora nós vamos na academia. E depois que eu voltar da academia, eu vou ver se eu leio mais um pouco. Aí quando chegar em 75%, eu venho falar o que aconteceu. Olá, gente. Tô aqui no dia seguinte para falar mais um pouco desse livro e eu cheguei em 75% ontem à noite e vamos conversar um pouquinho do que aconteceu até agora. Ai, gente, estou pé da vida. Esses livros e... olha, eu vou te contar, viu? Mas antes de eu falar o BO que eu parei agora, no 75%, eu vou começar de onde eu parei, né? Então, eu não sei se eu citei em alguma parte que a Sarah, ela morava com uma moça e essa moça era muito louca mesmo. Tipo, elas dividiam um apartamento porque a Sarah não tinha como pagar ele inteiro e a moça não tinha como alugar um apartamento no nome dela porque ela, tipo, não tinha uma renda fixa. Aí, enfim, o contrato tava no nome da Sarah e a outra vivia com ela. Só que a outra, tipo, meio que queria tomar posse do apartamento e, tipo, que a Sarah saísse do apartamento e ela ficasse só com ela e no nome da outra. E ela vivia dando festa, fazia um regaço. Essa coitada dessa moça vivia um inferno. Aí, no fim das contas, o que aconteceu? Um certo dia, a Sarah saiu do apartamento pra ir trabalhar, o dono do apartamento tava lá e ela já sabia que alguma merda ia ter dado. Aí o cara chegou nela e falou que a outra moça lá fazia 6 meses que não pagava e que era pra ela sair do apartamento, que ele ia deixar ela tirar as coisas dela, porque ele sabia que ela pagava certinho. Aí, enfim, aí ela começa a juntar as coisas dela, liga pra melhor amiga dela pra ficar lá na casa dela e a melhor amiga não atende. Aí ela começa a ficar desesperada, porque ela não tem como levar a mudança pra qualquer canto e não tem pra onde ir. E aí ela começa a ligar pra todo mundo e aí acaba que, por fim, quando ela liga na empresa, quem atende? O Matt. E aí ele vai lá ajudar ela, né? E aí eles têm um apartamento do lado da empresa que fica lá para quando vem alguém de fora se hospedar. E aí eles deixam ela nesse apartamento. Aí beleza. É isso que acontece até agora. Nesse meio tempo, os dois continuam largados mas tipo assim, o Matt ele dá sinais de que tipo tá arrependido, sabe? De que fez a coisa errada, em ter largado e blá blá blá. E a gente já entende que ele largou por medo, né? Nessa parte também, que tem medo que
ela sinta se aconteceu alguma coisa com ele, mas ele tá tomando as decisões erradas, entende? Tipo assim, ele tá tomando a decisão por ela de se ela quer ficar com ele e sofrer, talvez, se acontecer alguma coisa ou não. Tipo, ele tá tirando a escolha dela. Aí, no fim das contas, vai ter um evento da empresa dele numa outra cidade e ela vai junto com ele. E acaba que, tipo assim, eles vão lá pra trabalhar e tudo mais, e vão e voltam no mesmo dia, só que aí nesse jogada do universo, começa a chover muito e eles acabam ficando lá na cidade. Acaba voltando, né? Porque ficaram junto lá e blá blá blá. E aí a torcida vai ao delírio, né? Que os dois voltaram e tudo mais. Tá. Aí, semana vai, semana vem. Ele começa a dar uma desbaratinada nela de novo, entende? Tipo, na verdade teve um assunto que eles falaram, tipo, sobre filhos e não sei o quê, que foi o que desencadeou esses sumiços dele. E aí ele começa a dar sinal de novo, tipo, de falta de interesse e tudo mais. E a gente percebe que é por medo, sabe? Que ele tá com medo, porque a gente descobre nessa parte também que por causa do câncer que ele teve, ele não pode ter filhos. E ela falou em algum momento que queria ter muitos filhos, não sei o quê. E aí, de novo, ele começa a tomar decisões por ela. E aí ela fala que ele fica, tipo, evitando ela e um fim de semana ou outro some. E aí acontece uma coisa, gente, que ó, eu até passei mal, fiquei xingando, o Igor deu risada. Porque a secretária dele, a antiga secretária, né, que é uma senhora que tá há muitos anos com ele, fala assim pra ela, porque o irmão dele tem um apartamento debaixo do dela. E aí ela fala assim, acho que é o Jackson. O Jackson deixou uma janela aberta. Você pode ir lá e fechar pra mim? Já que você mora no mesmo apartamento, no mesmo prédio. Aí ela fala, não, tranquilo, pega a chave e vai. Aí a hora que ela chega lá no apartamento do irmão, abre a porta, ela ouve um barulho estranho. E quem tá lá dentro? O médico, uma outra mulher. Nossa, gente. Olha, que vontade de dar um murro na cara dele. Ela pegou e viu e saiu andando, juntou as coisas dela e foi embora pra casa da amiga. Mas eu tinha dado um soco na cara desse homem. Tinha, porque olha que ódio, que ódio. Ele largou, voltou, largou de novo, não largou e ainda traiu ela. Aí depois explica a situação, né? Que foi assim. Que aí ela fica, tipo, super mal, pega as coisas dela, vai pra casa da amiga dela. E passa dias chorando, tipo, nem vai mais trabalhar. E a amiga dela, tipo, super parceira, fala, não, vamos sair, arruma ela, fala, não, nós vamos superar isso. E beleza, leva ela pra uma festa, tipo, produz ela toda. E a amiga dela fica tirando foto dela e postando. E aí, beleza, ela tá lá na festa, as duas, não sei o quê. Aí, do nada, ela ouve um cara atrás dela. E quem que é? O abençoado do homem. Aí, nossa, minha vontade era dar outro soco na cara dele nesse momento. Porque, enfim, que raiva dessa menina. Que raiva, que raiva. Que agora eu tô ficando com raiva dela por ser songamonga e deixar ele fazer isso com ela. Porque aí, beleza, ele aparece lá, em vez de ela dar um basta, acabar com a raça dele, aí ela fica, ai, mas não sei o que, tipo, sabe? Ai. Aí ela pegou e, enfim, ele chega lá falando que quer conversar e a amiga dela tenta tirar ele de lá, como toda boa amiga que enxerga a bosta que tá virando. E ela fala assim, não, deixa eu conversar com ele só quer conversar. Aí os dois ficam conversando, aí ele disse que ele tava bêbado e ela também tava um pouco alterada. Aí ele começa a falar que queria que ela entendesse o que aconteceu naquele dia. E aí ela fala que entendeu o quê? Tipo, você me traiu, não sei o quê. Aí ele fala pra ela que aquilo ele mesmo armou pra eles largar, porque ele não queria que ela sofresse. Aí, sabe, uma conversinha tonta. Mas que homem burro, né? Fala a verdade. E fala isso que armou, aí ela não acredita, aí ele fala, é verdade, porque eu não posso ter filho. Aí que ele fala, em vez do infeliz falar pra ela já logo de começo que não pode ter filho e resolver esse assunto, enfim. As questões dos livros de romance que a gente lê. Podia ter resolvido tudo no momento, numa conversa, mas não, fica os dois lá
guardando coisa um do outro e virou o que virou. Aí ele fala pra ela isso, aí ela fala o que eu acabei de dizer, né, que ela podia ter decidido isso por ela e que se ele morresse ou se ele nunca pudesse ter filho, ela queria viver o tempo que ela tinha com ele, porque é isso que ela tinha escolhido. Mas se o que ele queria era que ela vivesse feliz longe dele, então ela ia fazer isso. Até que, enfim, essa parte que ela fala isso e sai andando, é aquele momento que a gente levanta em pé e fala, vai ao delírio. Porque, que ódio. Porque ela tava sendo muito songamonga. E ele tava fazendo o que queria por ser idiota e medroso. E ela ficava lá. Aí, enfim, parou nessa parte e o surto vem, né, gente? 75% do livro, eu vou terminar ele hoje ainda. E depois eu venho falar com vocês, porque olha... Ai, que ódio desses dois. Agora, a parte final, eu espero que os dois se entendam e pare com essa palhaçada que virou essa novela mexicana aqui. Vamos ver o que vai acontecer, depois eu venho contar pra vocês. Mas antes disso, vou jantar. Voltei, gente. Acabei o livro. Ai. Enfim, essa parte começa já dentro da cabeça do Matt. E é legal porque a gente consegue entender os dois lados da situação, não só ela, mas entender o que ele passou a partir do momento que ele tomou essa decisão, né? E, eu gosto muito, sério, eu gosto muito quando o livro tem essas duas visões, ou talvez se não tenha, e só tenha um livro com o que acontece na cabeça da personagem feminina, que tenha pelo menos um livro na cabeça no masculino. É claro, a autora vai ganhar muito mais dinheiro e vai ser legal pra quem gostou do livro, né? Mas eu achei muito legal essa parte de intercalar um e outro, porque a gente consegue entender muito do sentimento dos dois dentro do livro. E é legal que essa parte, tipo, ele fala do sentimento dele e os irmãos dele... dá umas duras nele, ó, tipo, você tem que acordar pra realidade. E um deles, o mais novo, é muito, tipo, zoeira, sabe? Então, me faz ter vontade de saber a história de cada um deles. E eu pretendo ler as sequências. E aí vocês me dizem se vocês quiserem que eu faça diário de leitura, já me deixa aqui nos comentários pra eu saber que aí eu gravo, porque... na verdade, eu já tava querendo já começar logo em seguida, porque eu gostei desse livro. Eu fico muito feliz quando a gente acha algum livro de autora brasileira, porque... Um minuto. Em meio ao resenha disso aqui, a dona de casa tem que fazer o almoço. Então eu vou desligar as panelas aqui e já venho finalizar um negócio pra vocês. Então, voltando, nem lembro de onde que eu parei, mas enfim, eu pretendo ler as sequências e eu tava até querendo já começar logo em seguida, mas eu falei, bom, deixa eu publicar esse vídeo e se o pessoal quiser eu gravo, porque senão eu já vou ler tudo de uma vez, os livros. Mas esse final, depois que ele passa os últimos acontecimentos na cabeça dele, do término, vai rolar muita coisa, só que eu não vou falar porque é o final do livro, né? Então é interessante que quem gostou da história e do desfecho até agora leia pra saber o que aconteceu no final. E como eu tava falando da autora, eu acho muito legal a gente dar um tempinho assim pra ler alguma coisa nacional, principalmente os livros contemporâneos, porque eu sinto que a gente não dá muita moral pra nossa literatura atual. E eu tenho lido muitos romances muito bons e super recomendo. Esse mesmo é um deles e muito legal, né? Muito legal as nossas autoras estarem criando histórias tão boas quanto os internacionais. E, gente, é isso, mais um vídeo de leitura aqui terminado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links do livro aqui embaixo. Eu sempre deixo o link do Kindle Unlimited embaixo para quem quer, porque eu acho que vale super a pena, mesmo que às vezes a pessoa não tenha o Kindle, dá para você ler pelo celular e pelo computador. Agora, se você tiver o Kindle, é uma mão na roda, né? E ele vive na promoção. De vez em quando ele tá, 3 meses por R$1,99. É muito bom e tem muitos livros de romance. Vale super a pena.
E eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o link também do livro. Que esse livro tá no Kindle Unlimited. E então, se você já é assinante, ele é free. Agora, se você não é assinante, eu acho que tá R$5, se eu não me engano, o livro. Então tá super baratinho. E aí, me contem se você vai ler esse livro, se animou de ler, o que você achou. E é importante saber, né? Porque aí a gente vai produzindo mais vídeos. É isso então pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.